Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao Tiago por aceitar o nosso convite em participar dessa atividade do nosso laboratório. Espero que seja a primeira de muitas aí. Vou apresentar o professor Tiago. Professor Tiago Rodrigues, ele tem graduação, mestrado e doutorado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo. Ele é professor do Departamento de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Na UF, ele é professor de graduação em Relações Internacionais e nos programas de pós-graduação, nos programas de Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança e também no programa de Ciência Política. Possui uma larga biografia sobre estudos relacionados ao narcotráfico, à política de drogas, e hoje está aqui para apresentar aqui uma palestra sobre o combate do narcotráfico nas Américas. Professor Tiago, fique com a palavra. Obrigado, Daniel. Obrigado, André, o professor André. Gostaria de agradecer também à professora Tatiana Garcia, que é uma amiga de longa data e que também fez essa aproximação. Esse laboratório, o que vocês mantêm de estudos em geografia política, é muito importante, tem uma tradição e uma produção que são referenciais para a gente, que estuda a área de relações internacionais, estudo estratégico, geopolítica. Essa casa é a casa de pessoas queridas, né? E, de fato, a gente passa, como o professor André disse, um momento delicadíssimo no Brasil e delicadíssimo para a nossa área, né? Acabo de sair de um período de 2 mandatos consecutivos na diretoria da nossa Associação de Estudos da Defesa, da ABED. Foi um período desafiador, mas agora a nova gestão vai encarar ainda uma bucha pior, né? O incêndio literalmente está lançado, né? E aí eles têm que lidar, né, com o apoio nosso, né? O apoio da nossa comunidade toda, né? Todos e todas que fazem parte desse esforço. Então, bom dia a vocês. Conforme o convite o Daniel agora anunciou, né? Eu tenho estudado há décadas, né, esse fenômeno do narcotráfico como um tema de segurança, como um tema de geopolítica, como um tema no campo das relações internacionais e da segurança internacional. E o que eu preparei hoje para vocês aqui, né, é um extrato dessa reflexão que tem como objetivo colocar como que nasce e como se estabelece o padrão, né, com o qual, até hoje, né, a questão do combate ao narcotráfico se monta, se coloca e se reproduz no nosso continente. Tá? Eu vou apresentar para vocês uns slides que vão demonstrar isso mais graficamente, mas essa é a ideia, né? Quer dizer, então a ideia é dar um extrato para vocês, né? Mostrar um padrão de funcionamento que vai se reproduzir até os dias atuais. Né? Daí a gente pode pensar um pouco como isso se dá hoje, como isso se traz para o Brasil. Né? Mas, enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou partilhar com vocês essa apresentação e eu vou tirar a minha câmera para não sobrecarregar a transmissão. Com esse título, né, a Estratégia dos Estados Unidos no Combate ao Narcotráfico, a gente vai começar a fazer essa apresentação. E por que é o foco a partir dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles não são responsáveis, ainda que a gente ache muitas vezes, né, por todas as calamidades que acontecem na América Latina. Eles ajudam muito, né, o acontecimento delas. Mas nós damos uma força bastante importante para que problemas, né, relacionados à presença dos Estados Unidos aconteçam. O caso do narcotráfico é um exemplo típico dessa coparticipação, né, ou seja, de um interesse geopolítico, geoestratégico, econômico, né, estadunidense na região, mas que tem uma ligação ou conexões com interesses locais, das elites locais e das forças políticas e sociais locais,
que promovem uma liga muito curiosa, né? Uma liga muito bem feita, uma liga muito aperfeiçoada, né? Entre interesses que vêm do norte e os interesses dos nossos países aqui, né? Então, o objetivo dessa fala não é vir até muito proximamente, porque, como eu já anunciei a vocês, o padrão que se reproduz foi estabelecido entre os anos 80 e os anos 90. E desse modelo, desse marco, a gente não saiu até hoje, né? Então, analisando, em linhas gerais, como se constituiu a geoestratégia anti-drogas ou anti-narcotráfico dos Estados Unidos nos anos 80, durante os governos Reagan, durante o governo único H.W. Bush, né, o Bush pai, e os governos Clinton, né, então cobrindo as 2 décadas finais do século XX, a gente entende o que vem acontecendo nessas 2 primeiras décadas do século XXI, né, da política antinarcotráfico. Então, o objetivo é esse, né? Como base teórica, só para vocês terem uma ideia, né, não vou aprofundar muito isso, mas só para vocês saberem de onde eu falo, existe um lado que é um certo uso da teoria da securitização, muito conhecida por todos nós e tal, que eu uso de uma maneira cuidadosa, de uma maneira crítica, né, mas que nos ajuda numa análise contextualizada de documentos e de discursos, tá, que vão buscar a construção dessas grandes ameaças a serem combatidas, que os teóricos da securitização chamam de ameaças existenciais, né? Então, existem narrativas, né, a respeito de ameaças à existência do Estado ou à ordem social, né, a coesão social, a saúde pública, a segurança nacional. Isso tudo vai ser costurado e embaralhado, né, quando se fala do combate ao narcotráfico, e, para isso, o uso de uma base teórica que consista, né, nessa análise via contextualização histórica e via análise do discurso ou dos atos de fala, né, vai ser muito interessante para a gente, metodologicamente, aplicar na análise de alguns documentos que eu vou mencionar aqui para vocês. Documentos produzidos nos Estados Unidos, né, produzidos ou pelo Poder Executivo dos Estados Unidos, como é o caso dessas 2 primeiras, aí, o National Security Strategy e o National Security Decision Directive, são 2 tipos de documento que é o presidente da República que apresenta, ou o Drug Certification, que é um documento do Congresso americano, né, e o Plano Colômbia, que é um documento híbrido, aí, né, foi assinado pelos poderes executivos, eu vou contar um pouco para vocês, né, que foi no governo Clinton, que foi assinado e aplicado na sequência no governo Bush Filho. E uma outra base, outro pilar, digamos, da análise teórica tem a ver com um modelo analítico que eu venho desenvolvendo junto com algumas pessoas, mas principalmente com uma colega, a professora Beatriz Labate, baseada no México, e que nós chamamos de narcoanálise, que é uma perspectiva teórico-metodológica de multiníveis, né, e que tem o objetivo de estudar os processos de formação e transformação das políticas de drogas, entendendo que não se trata apenas de decisões no campo da geopolítica, mas existem níveis que se sobrepõem e que se retroalimentam, que vão desde discussões no que se chama de corpo social, na sociedade, né, até questões que vão à esfera internacional, passando pela segurança pública, passando pela segurança nacional e os discursos nacionais e globais, né? Então, existe uma retroalimentação de vários níveis, né, analíticos, e que essa nossa proposta procura dar conta de explicar, né, um modelo de explicação. Então, com isso, né, a gente vai, avisando já, então, da onde estou falando, né, a gente, numa rememoração um pouco mais longa, a gente vai ver, né, todo mundo que estuda um pouco o tema, vai ver que a expressão, inclusive, guerra às drogas, expressão war on drugs, em inglês, ela foi primeiro pronunciada pelo Richard Nixon, que foi presidente dos Estados Unidos entre 69 e 74. Né, quando ele renuncia
à presidência. A campanha da guerra às drogas, ela foi uma campanha que já fazia parte do discurso do Nixon candidato, né? Foi um momento muito especial dos Estados Unidos, no final dos anos 60, um momento em que duas variáveis importantes dos Estados Unidos estavam muito em evidência. De um lado, a tradição militarista americana, a tradição nacionalista, né, a tradição intervencionista, né, os Estados Unidos estavam na Guerra do Vietnã, estavam intervindo militarmente no Sudeste Asiático, intervinham militarmente na América Latina, direta ou indiretamente apoiando a chegada ao poder dos primeiros regimes autoritários dessa geração, né? Então, o Brasil já tinha acontecido, durante o governo Nixon acontece o golpe no Chile, no Uruguai, né? Então, uma série de intervencionismos militaristas, isso fazia parte do cenário, mas, por outro lado, os Estados Unidos também viviam um ambiente de contestação a essa tradição militarista, intervencionista e muito moralista, né, baseada na tradição puritana, que é uma interpretação do protestantismo muito radical e muito severa nos costumes e que faz parte da formação da sociedade e dos valores dos Estados Unidos, desde tempos coloniais. Então, essa outra faceta era uma faceta libertária, uma faceta contestadora, né, que ficou reunida sob o nome geral de contracultura, né, que incluía diversas práticas sociais, experimentações com drogas, experimentações com novas práticas de sociabilidade, né? Então, era a época do movimento hippie, era uma época ainda de força do movimento beatnik, que vinha dos anos 50, na poesia, né? Em práticas políticas também haviam novas propostas, né, de organização comunitárias e coisas que eram encaradas com muita desconfiança pelo establishment americano, né? Então, as drogas eram um campo muito fértil para ser atacado por essa tradição mais rígida e mais moralista americana. E o Nixon, sendo um candidato do conservadorismo americano, ele soube explorar muito bem esse medo, né, de que o uso de drogas psicoativas, que são essas drogas que alteram a percepção sensorial, né, provocavam em uma parcela majoritária da sociedade americana, né, muito cristã e muito conservadora. Então, no governo Nixon, houve a retórica da guerra às drogas, mas também as primeiras ações, né, efetivas, que foram ações já internacionais no entorno americano, no entorno estratégico, principalmente no México e no Caribe. No Caribe, em dois lugares especialmente, na Jamaica e na costa atlântica da Colômbia. O principal foco desse momento na América Latina era a produção de maconha, né? Sendo combatida em loco e com uma reforma no aparato americano de repressão que acabou criando, né, a atual agência antidrogas americana, a DEA, ou DEA, que é o Drug Enforcement Administration, que é justamente de 74, ano em que ele renuncia. Então, a estrutura burocrática antidrogas que se mantém hoje nos Estados Unidos começou a ser montada nesse período do governo Nixon, né? Mas a efetivação da guerra às drogas vem nos anos 80, com um governo que retoma a agenda conservadora, mas com um tom muito triunfalista, né? Esse slogan que hoje a gente vê, né, desde a campanha que elegeu Trump e que agora reaparece da Make America Great Again, já era usado pelo Reagan, né? O Trump não inventou isso, ele simplesmente copiou, se apropriou, né, de um slogan que vem da época do governo Reagan, né? E traduz bastante bem o que era a prática e a retórica, o discurso americano naquele momento, que ainda era um momento de Guerra Fria, momento em que os Estados Unidos investem, né, numa corrida direta, numa confrontação com a União Soviética, que não era uma confrontação militar, mas uma competição que esgotasse a capacidade da União Soviética e do bloco
sob a liderança soviética, de fazer frente ao bloco capitalista ocidental, né? Então, nesse contexto, e falando especificamente do campo da segurança, em 83, o Reagan ele publica a sua doutrina de segurança, que reforma a doutrina de segurança da Guerra Fria, né? Doutrina que vinha da época do governo Truman, portanto, do final dos anos 40 ainda, no imediato pós-Segunda Guerra, né? Muito conhecida como a doutrina da contenção, formulada por diplomatas como George Kennan, né? Coisas que são muito conhecidas da gente que pesquisa a política estadunidense. O Reagan, ele reforma, e aí está pequenininho, mas eu destaquei algumas coisas que a gente encontra no texto dessa... Tudo isso está disponível na internet com facilidade, né? Que é o texto da doutrina de segurança, e é interessante porque ele parte, né, o que ele manifesta nessa doutrina de segurança é que os Estados Unidos deveriam ir além da contenção. Eles deveriam ir para o ataque, né? Então, não era apenas conter o expansionismo soviético, mas intervir naqueles lugares onde os soviéticos já tinham conseguido entrar, né? E, como eu destaco aqui em um grifo aqui em amarelo, né, apoiar efetivamente os países do terceiro mundo, né, como eram conhecidos, nós éramos conhecidos naquela época, né, diretamente na resistência às pressões soviéticas, né? Então, isso significava, na prática, que os países do terceiro mundo deveriam receber ajuda dos Estados Unidos. Isso significava ajuda financeira e militar, né, para combater a presença soviética ou as intenções de influência soviética, né? Veja, apoiar, né, proxy armies, né? Quer dizer, a luta seria, como a gente sabe, seguindo o padrão da Guerra Fria, seria por delegação, mas financiar esses grupos locais anticomunistas, né? E é citado dois exemplos importantes. De um lado, o Afeganistão, nessa época sob ocupação soviética e com um governo pró-soviético, um estado em guerra civil, apoiando quem? Os Mujahideen, que depois viriam a ser os Talibã, né? E o outro exemplo citado era contra a Nicarágua, que vivia o processo da Revolução Sandinista, apoiado por Cuba e também, obviamente, aí, né, pela União Soviética, apoiando o chamado movimento Contra, né, que era um movimento, era uma guerrilha, era um paramilitarismo de direita, que se apoiava em países vizinhos, né, para atacar e sabotar o governo socialista da Nicarágua, né? Então, o que houve foi, a partir dessas indicações, né, o uso tático do combate ao narcotráfico como um instrumento dentro dessa política de avanço. Então, portanto, não só de contenção do comunismo, mas como avanço contra, né, a influência soviética ou cubana, né, no nosso caso aqui na América Latina, né, principalmente evitar novas Cubas era uma preocupação muito grande, a Nicarágua era uma outra Cuba, a América Central toda, à exceção da Costa Rica, passava por períodos complicados, guerras civis, movimentos guerrilheiros de esquerda, movimentos paramilitares de direita. Na América do Sul, idem, né? Da Venezuela à Argentina, passando ainda por resquícios do Brasil, que houve nos anos 70, houve alguns casos de luta armada, no caso brasileiro já passávamos pelo Cone Sul, em geral, pelo processo de chamado de democratização, mas guerrilhas de esquerda eram muito ativas, né, nos Andes, principalmente, né, e com foco especial na Colômbia e no Peru. Então, a ideia é efetivamente securitizar, ou seja, militarizar o combate ao narcotráfico, fazendo com que essa peça tática servisse ao esforço mais amplo de conter ou de intervir, conter o comunismo, sob essa justificativa, intervir nos estados da região. Tá? Então, isso acontece num ambiente em que a nossa região, em especial os Andes, né, mas a América Latina como um todo, entra numa geoeconomia do narcotráfico diferente, que foi provocada pela entrada em cena da demanda da cocaína,
né? A cocaína é uma droga antiga, sintetizada no século XIX, né? A partir da folha da coca. A cocaína é um produto farmacêutico, portanto, ela é um produto farmacoquímico, produzido a partir do isolamento de alguns alcaloides que existem na folha da coca, que tem dezenas de alcaloides diferentes, né? E o isolamento desses alcaloides produziu um produto, né, que está ligado justamente aos princípios de estímulo, né, os estimulantes que existem na folha de coca. Então, a cocaína é um superestimulante, né? A folha de coca, o uso da folha de coca é milenar, né, nos países andinos, por conta do estímulo, que na verdade nada mais é do que o aumento da capacidade das células do nosso sangue em captar oxigênio e, portanto, lidar com a altitude, né, evitando tonturas, evitando desmaios, evitando prostração. Só que usado num contexto diferente, né, usado, por exemplo, no nível do mar, né, a gente ganha uma sobrecarga de captação, o que gera um estímulo, né, uma excitação dos sentidos. E a cocaína é uma síntese desse produto, né, uma síntese desses alcaloides. E ela passa a ser altamente buscada, apesar de ser antiga e já muito conhecida. Ela foi proibida somente nos anos 10, nos anos 20, ela foi por muitas décadas legal e vendida em farmácias e prescrita por médicos e psiquiatras, etc. Né? Depois, não cabe aqui agora, depois a gente pode falar um pouco sobre o processo de proibição dela. O fato é que só queria destacar que ela, já proibida há muitas décadas, volta a ser muito consumida nos Estados Unidos, porque ela entra no capitalismo financeiro americano, né? No capitalismo de Wall Street, no capitalismo da máxima produtividade, né? Então, a gente pode ver isso em alguns bons filmes, como um filme que chama Wall Street, que é um filme dos anos 80, que mostra bem a dinâmica, né? A voracidade com que aquelas pessoas trabalhavam, buscando maximizar lucros e no cassino, né? Do sistema financeiro global, ou mais recentemente o Lobo de Wall Street, por exemplo, quem assistiu, né, vê que eles praticamente cheiram cocaína o filme inteiro, né? E aquilo lá não é exagero, tá? E a origem da cocaína, por ser um produto advindo de um agrobusiness ilegal, né, porque ela precisa de plantas, né, uma planta que é o arbusto da coca para a colheita da folha, processamento dessa folha em algumas etapas até chegar ao pó da cocaína, né, o produto mais rentável. Então, houve uma concentração em grupos ilegais das regiões onde essa planta, né, nas quais essa planta é nativa. E essa região são as regiões do altiplano andino, né, principalmente, então, Bolívia, Peru e Colômbia. E, em 86, né, o governo, o documento-chave para entender isso é um documento que foi assinado pelo presidente Reagan, que na época era um documento secreto, ele era classified, hoje em dia ele não é mais, ele é liberado, mas liberado naquelas, né? Quer dizer, existem várias partes assim, rasuradas, né, que você não consegue ler, mas dá para entender o resumo geral da coisa, e o nome já diz tudo, né? O nome do documento é Narcotics and National Security. Né? Então, associa diretamente, né, o que eles chamam genericamente de narcóticos, né, que são as drogas ilegais, e segurança nacional. É um documento que vincula as duas coisas, né, e o Reagan, que assina o documento, diz com todas as letras que a produção e o tráfico de drogas ilícitas é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, porque ameaça a saúde pública americana e porque os grupos ilegais nos países da América Latina, supostamente, ameaçariam a ordem democrática e a estabilidade das sociedades latino-americanas e, portanto, se o quintal americano estava em turbulência, os Estados Unidos deveriam agir de alguma maneira. Né? A securitização, ou seja, a definição do problema como um problema de segurança, aparece claramente no documento. Né? Então, se vocês conseguirem, eu vou ler para vocês, assim, o documento indica qual vai ser a política, qual que é a policy. Né? Então, ele diz, o comércio internacional de drogas deve ser entendido como uma ameaça
à segurança nacional dos Estados Unidos. Bom, esse é o ato de fala, né, de que dizem os teóricos da securitização. O documento diz, né, se é ou não é, não interessa. O que interessa é que alguém com poder, né, está dizendo que é. E está mobilizando forças desse seu aparato de poder como se fosse uma ameaça, isso que ele diz que é uma ameaça. Então, ao dizer que é uma ameaça à própria segurança, a dos seus aliados latino-americanos, né, existe aí efetivamente o ato de fala que securitiza no plano continental o problema da produção e tráfico de drogas ilícitas. E a política indicada é cooperar. E a cooperação é conter a oferta. Isso continua até hoje, tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês que a gente está vendo aí as origens de um padrão, né? Conter a oferta significa intervir naqueles lugares que os Estados Unidos consideram a origem do problema. Então, o problema não é a demanda principal, né? A demanda também é problemática, quer dizer, mas eles, no peso entre as duas coisas, né? Só existe o mercado porque tem demanda, né? Os Estados Unidos colocam um peso maior na oferta. Então, o problema são os produtores latino-americanos, né? Os grupos ilegais latino-americanos e as suas gangues latino-americanas que agem em território estadunidense. Então, veja que esse discurso ajuda a criminalizar uma boa parte da população dos Estados Unidos, que já é, nessa época, composta de imigrantes hispânicos, né? Que são, então, criminalizados como gangues ou como agentes perigosos, quase que infiltrados nos Estados Unidos, né? Como se fossem semelhantes aos espiões ou aos sabotadores comunistas, né? Existe uma certa semelhança no discurso, né? Agora, como diz a teoria da securitização, um discurso desse tipo só pega se a audiência, o público, compra a ideia. E o público americano estava prontíssimo para comprar essa ideia, né? Primeiro pela paranoia da Guerra Fria e depois pela própria paranoia contra as drogas, que é muito anterior, inclusive, à Guerra Fria. A paranoia contra a imigração, que é muito anterior à Guerra Fria, né? A paranoia contra os hispânicos, que é muito anterior à Guerra Fria. Então, a população branca, protestante, de classe média, enfim, né? A maioria da população americana estava pronta para comprar esse discurso. Não precisava fazer muito sentido, né? Bastava que uma autoridade com legitimidade dissesse. E o Reagan tinha essa legitimidade na época. Basta lembrar que ele foi reeleito, né? Ele teve 2 mandatos consecutivos, né? Então, veja só, para terminar essa discussão desse documento, eu destaquei 3 elementos que a gente acha nele, né? Primeiro, a linha era ajudar economicamente no que ele chama de cooperação antidrogas. Essa ajuda é econômica, mas também é uma pressão diplomática, que leva à criação disso que é chamado de certificação, que eu já disse anteriormente, que é o Drug Certification. É um tipo de documento que quem apresenta é o Congresso americano. É uma espécie de relatório que uma comissão, né, uma espécie de comissão especial que o Congresso cria, bipartidária, né, ou seja, de democratas e republicanos, apresenta todo ano dizendo, uma lista de países imensa, dizendo quais os países que cooperam com a guerra às drogas e quais países que não cooperam com a guerra às drogas. E aqueles países que não passarem de ano, por exemplo, ganharem nota baixa, né, que forem indicados como países não cooperativos, podem sofrer uma série de sanções, como corte de ajuda financeira, corte de ajuda militar, pressões diplomáticas, corte, inclusive, de participação de capital privado americano. Então, é um instrumento que até hoje existe. Todo ano é apresentada uma lista, e essa lista é uma lista que é uma ameaça, é uma chantagem, né, importante do ponto de vista financeiro e diplomático, né, que os Estados Unidos, que o Congresso americano executa anualmente. Então, ele é criado a partir daí, né, a partir dessa ideia de que era preciso ter instrumentos de medição. E quem é que diz isso? É o Congresso baseado nos documentos que a DEA informa, né, que o Ministério da Defesa informa, né, que o FBI informa, que a Guarda Costeira informa, ou seja, o aparato que é todo mobilizado na guerra contra o narcotráfico. Uma outra questão importante é a colocação do papel das Forças Armadas, né?
Isso é relevante, a gente pode voltar a falar nas perguntas, caso você se interesse, porque é uma inovação e antecipa coisas que, com a guerra contra o terror, a partir de 2001, ou contra o terrorismo, foram se normalizando nos Estados Unidos, que é a participação das forças militares em questões cada vez mais amplas e da militarização das polícias, que é um fenômeno relativamente recente nos Estados Unidos, né? Mas a guerra às drogas, ela é considerada por muitos autores uma espécie de pavimentação do caminho para que houvesse a aceitação de uma coisa que era tabu nos Estados Unidos, que era a intervenção doméstica dentro do próprio país de forças militares ou militarizadas e da participação dos seus militares em outros países para atividades que fossem de tipo policial e não de tipo militar tradicional, né? Então, isso é uma coisa importante. E, além da própria participação dos Estados Unidos, algo que permanece, isso com muita força, a ajuda financeira para o treinamento de batalhões especiais das Forças Armadas dos países latino-americanos para combater o narcotráfico. Tá? Envolvimento dos aliados. Tá? E não é da polícia, mas das Forças Armadas. Tá? Então, gravem isso, porque isso vai ser importante para a gente discutir. Agora, então, para a gente encaminhar isso para ficar mais gráfico, eu vou apresentar essa linha do criando ao longo da linha do meu tempo de pesquisa, que ajuda a gente a entender como que há uma transição dos discursos de segurança e de securitização, portanto, ao longo dos anos 80. Como é importante essa época para a gente entender o que nós vivemos hoje. Tá? Então, eu vou apresentar aí algumas datas, documentos e acontecimentos-chave para a gente entender essa transição. A primeira data, o primeiro marco, é no início do governo Reagan, em 1983. O que eu destaquei desse ano? A chamada invasão da Ilha de Granada. A Ilha de Granada, uma antiga colônia inglesa, era uma pequena república independente, recém-independente, e há um golpe de Estado nessa ilha em 83, que é considerado pelos Estados Unidos como um golpe de Estado apoiado por Cuba, ou seja, pró-socialista. O que vai acontecer, então? Os Estados Unidos, junto com agências locais, a OEA e o CARICOM, vão se unir e fazer uma pressão para que esse governo caia. Como o governo não cai, há uma intervenção armada, que é uma coalizão, mas é uma coalizão na qual 95% das forças eram estadunidenses. Né? Então, aí tem uma foto pequenininha de um desembarque de fuzileiros navais americanos. Há 2, 3 dias de combates na ilha e o governo novo, né, pró-socialista, supostamente é derrubado e o status quo ante, né, o que havia antes, foi restituído. Isso foi muito propagandeado pelo governo Reagan. Foi a primeira missão militar dos Estados Unidos fora do país desde o fracasso no Vietnã, 10 anos antes. Então, apesar de ter sido um 7-1, né, a invasão de Granada ter sido um 7-1 para os Estados Unidos, favorável aos Estados Unidos, o governo Reagan fez muita propaganda, como se fosse uma grande vitória militar, etc. e tal, né? Num contexto que eu lembro a vocês, a Nicarágua estava com um governo de esquerda, havia ajuda aos contra, né? E nesse momento a ajuda que vinha para o movimento paramilitar de direita da Nicarágua era uma ajuda legal. O Congresso americano reservava uma parte do orçamento para ajuda externa para direcionar aos paramilitares centro-americanos. Tá? Então, nesse momento, ainda é uma ajuda formal. Porque vocês vão saber já por que isso daí é importante, saber por que era legal essa ajuda. Então, 83, nosso início da linha do tempo, é uma invasão que a justificativa, como eu coloquei aí em vermelho, é típica da Guerra Fria. Né? Vamos intervir para evitar um país se bandear para o lado socialista. Em 84, um ano depois, não é uma invasão que eu destaco, mas é um discurso. Esse Lewis Stambs era um diplomata que, nesse momento aí, era embaixador dos Estados Unidos na Colômbia. E o que é a importância dele?
ele dá uma declaração, uma entrevista, na verdade, e que tem muita repercussão nos Estados Unidos e também na Colômbia e na América Latina, na qual ele diz que a América Andina vivia um perigo novo. E esse perigo novo ele chama de narcoterrorismo. E ele define narcoterrorismo como a associação de guerrilhas de esquerda com o narcotráfico. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, existem grupos narcotraficantes, como, por exemplo, o Cartel de Medellín, e existem grupos guerrilheiros, como as Farc. E esses dois tipos de grupos estão colaborando. Bom, claro que o discurso dele... Ou no Peru, por exemplo, né, existem grupos narcotraficantes no Peru, e existe o Sendero Luminoso, por exemplo. Essa imagenzinha que está aí é do Abimael Guzmán, que era o grande líder, né, do Sendero Luminoso. Então, o discurso dele é que havia essa associação. A gente pode falar mais sobre isso. Essa associação não era tão clara assim, mas é interessante mostrar o interesse em compor uma ameaça com a outra. Né? Em 86, então 2 anos depois, vem o tal documento que eu já comentei com vocês, né? A Narcotics and National Security, que oficializa o discurso do Lewis Timms. Quer dizer, na verdade, aquilo que o Timms dizia do narcoterrorismo aparece escrito no documento do Reagan. Né? E esse documento incumbe o vice-presidente, o George Bush pai, para ser o coordenador geral da guerra contra o narcotráfico na América Latina. Isso não é pouco. O vice-presidente dos Estados Unidos, geralmente, como acontece nos presidencialismos, é decorativo. Né? O George Bush nunca foi um vice-presidente decorativo. Primeiro que ele tinha sido, nos anos 70, diretor da CIA, durante os anos 70. Tá? Vinha de uma família muito importante e influente, politicamente e economicamente. Né? A pretensão dele era ser presidente da República, como de fato foi. Né? Ele teve depois um filho presidente, um outro filho governador, várias vezes. Né? Quer dizer, uma família que é um dos clãs importantes do negócio do petróleo dos Estados Unidos, né? Do tradicionalismo do Sul, texano, etc. Então, George Bush pai acaba sendo muito protagônico nessa guerra contra o narcotráfico. E, de fato, aquela primeira intenção de mandar tropas para ajudar começa a acontecer. Em 86, há uma operação na Bolívia em que tropas militares bolivianas treinadas pelos Estados Unidos são apoiadas por 150 militares americanos numa ação no departamento, né, que é o estado do Beni, que é o estado na Amazônia boliviana, fronteira com o Brasil e com o Peru, para desmantelar laboratórios. Né? A operação se chamava Alto Forno, Blast Furnace em inglês. Foi uma operação mega fracassada, eles acharam um monte de laboratórios vazios, obviamente alguém já tinha dado a informação de que haveria a operação, né? Isso não acontece em todo lugar, não é só no Brasil que acontece isso, né? Foram avisados antes, mas o fato é que houve uma grande polêmica nos Estados Unidos. Né? E o Congresso americano, influenciado pela opinião pública americana, grandes jornais como o New York Times, o Washington Post, etc., que são de tendências diferentes, inclusive, foram contra a presença de americanos no solo, chamado boots on the ground. Né? Por quê? Porque temiam, aí começou aquele discurso de novos Vietnãs, novos soldados americanos morrendo e tal, não sei o quê, então mudou um pouco a tática. Né? A tática para os Estados Unidos continuam dando dinheiro, continuam vendendo armas, continuam treinando, mas quem vai a campo, geralmente, agora vai passar a ser nacionais dos países. Né? E esse é um modelo que vai seguir. Quem viu Narcos, né, lá no Netflix, viu isso. Quer dizer, os caras ficam no avião, ficam no escritório, blá, 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 mas quem dá a cara para bater e toma tiro é colombiano, é boliviano, etc., né, para evitar que americanos morram em confrontações na América Latina. Isso em 86. Só que nessa mesma época, né, estoura um escândalo, que é o escândalo que está aí em 80, estou dizendo no próximo item, em 87, chamado Irã-Contras, que é um escândalo, parece mentira, mas é verdade. O que acontece? Depois que
a polêmica nos Estados Unidos do Blast Furnace aparece, né? Estou controlando o meu tempo aqui, tá? Aparece a Blast Furnace, há uma grande pressão para que mude a política antidrogas dos Estados Unidos na América Latina. E o Congresso corta aquela verba, que era a verba oficial, que eles passavam para os paramilitares antissandinistas. Mas, na política, em termos geopolíticos, né, o governo Reagan não tinha interesse que o sandinismo triunfasse na Nicarágua. Então, foi encontrado uma forma ilegal de seguir o financiamento, já que a forma legal não podia mais seguir. E é essa forma ilegal que parece fantasiosa, parece coisa de série, de TV. Né? Da onde viria o dinheiro? Se ele não podia sair do Tesouro Americano. Né? Então, o dinheiro passou a ser uma tributação, um pedágio cobrado ao tráfico de drogas colombiano. Um sistema armado tendo como coordenador o presidente que era o ditador do Panamá, o Manuel Noriega, há muitos anos, um asset, né, da CIA, um regime apoiado pelos Estados Unidos. Noriega facilitava, inclusive com o uso de bases militares, aeroportos e portos no Panamá, de aviões e barcos vindos da América do Sul. E essa passagem pelo Panamá custava um preço. Né? Desse dinheiro, né, saíam as propinas, inclusive para o próprio Noriega, e saía uma parte do dinheiro para financiar os contra-nicaragüenses. Né? Então, olha a ironia, né? O discurso antidrogas e o financiamento ilícito com dinheiro do narcotráfico. Só que não para aí a história. Né? As armas compradas também não podiam ser mais armas americanas. Então foi feito todo um sistema muito complexo, que as armas eram compradas por pequenos países do Caribe, com esse dinheiro ilegal, e vinham do Irã. Né? Então, olha só, o Irã, que na época também era considerado, né, o Irã da Revolução Islâmica, né, o grande inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio, né, o Irã que estava em guerra com o Iraque apoiado pelos Estados Unidos, etc. Mas dali provinham armas que eram desviadas, né, vendidas para esses países em vendas falsas, que logo depois eram contrabandeadas para a América Central. Um jornalista californiano, fazendo uma investigação, um jornalismo investigativo na América Central, vê indícios disso, publica num jornal americano, e isso acaba virando um grande escândalo, que estoura num coronel do Exército americano, o Oliver North, que acaba assumindo a culpa de ser o articulador disso, para blindar, né, a presidência dos Estados Unidos, principalmente o George Bush, né, que era o coordenador das políticas antidrogas e tinha sido diretor da CIA. Então, digamos, fazer operações ilegais e encobertas, ele sabia. Né? Então, tanto o Reagan quanto o Bush pedem desculpas, mas dizem que não sabiam, mas isso é um grande escândalo, e que é tão escandaloso que eles têm que fazer alguma coisa. E esse alguma coisa é prender o Manuel Noriega, né, que tinha sido seu aliado por muitos anos, mais de uma década, só que agora, então, passou a ser considerado uma persona não grata e perigosa. E esse, que era o presidente do Panamá, o ditador, ele foi preso por tropas americanas que estavam estacionadas no canal do Panamá, saem dos seus quartéis, capturam o Noriega, que tinha sido condenado à revelia numa corte da Flórida, e levam o Noriega para lá. Ele é abduzido do país, né? Ele é tirado sem nenhum processo legal. Ele cumpre pena nos Estados Unidos de 89 até 2015. Quando ele é solto, vai direto para a França, onde ele também tinha pena para cumprir, e depois ele volta para o Panamá, onde fica em prisão domiciliar até morrer em 2017. Quer dizer, o que acontece entre uma ponta e outra? E isso eu gostaria de destacar para vocês. Entre uma ponta e outra, cai o Muro de Berlim, vai cair a União Soviética em pouco tempo depois. A justificativa para prender o Noriega não é que ele era comunista, mas que ele era narcotraficante e ajudava o narcotráfico. Né?
Logo na sequência, e aí para ir terminando aqui, né, o governo Bush faz 2 cúpulas com os presidentes, primeiro dos Andes, em 1990, na cidade colombiana de Cartagena, poucos meses depois da captura do Noriega. Então você imagina que clima simpático que havia. Você reúne presidentes da região, poucos meses depois de ter sido preso um presidente da região. E nessa cúpula se estabelece uma espécie de compromisso que os países deveriam militarizar o combate ao narcotráfico, já assumindo que guerrilhas e narcotraficantes eram tudo a mesma coisa e tudo era narcoterrorismo. Em fevereiro de 92, já no fim do seu mandato, Bush não se reelege, né? Ele faz uma outra cúpula, incluindo o México, já no Texas, em San Antônio, na sua própria casa. E aí, então, se estabelece um padrão que aqui nesse gráfico, né, eu gostaria de mostrar para vocês que vai ser o padrão do governo Clinton em diante. Né? O governo Clinton não vai mudar o que vem da política do governo Bush. O governo Clinton ele vai aprofundar o que vem do governo Bush, que vinha do governo Reagan, o que vem do governo Bush. A linha ascendente é o perigo securitizado, né? O novo perigo, a nova ameaça, que é o narcotráfico. A linha, né, que é descendente, né, que está aí nesse declive, é o comunismo. Né? Então, novamente, a linha do tempo, no nosso eixo T, vai mostrando, né, como que o perigo do comunismo sai do seu protagonismo até o seu nível mais baixo na entrada dos anos 90, e no sentido exatamente contrário, o narcotráfico vê a sua ascensão, sendo que as linhas se tocam no momento em que é criada essa noção de narcoterrorismo, como a ameaça que é moribunda, né, comunismo, e a ameaça que é nascente, o narcotráfico. Né? E isso é continuado no governo Clinton, porque, apesar do Clinton não ser tão explícito, né, os governos Clinton são extremamente intervencionistas, fora das Américas, né? Então, isso daí é só para dar um panorama. Mas para falar da América Latina, a primeira cúpula das Américas, que é um evento que acontece até hoje, mas a primeira é feita pelo Clinton, em 94, que é onde é lançado o programa da ALCA, que depois não vai acontecer, vai falir nos anos 2000, né? A doutrina de segurança do Clinton, ela se explicita na Cúpula das Américas num compromisso, né, eu tirei do texto aqui, de uma batalha conjunta, né, né, vamos combater conjuntamente o crime organizado e o tráfico ilícito de drogas. Isso vai redundar, né, no Plano Colômbia, que ainda é assinado pelo presidente Clinton e o então presidente da Colômbia, o Andrés Pastrana. É nesse ambiente que o século XXI vai chegar, né? Com essa montagem. É claro que a guerra contra o terrorismo vai provocar clivagens nisso. E aqui a gente está no momento pré-atentados de 2001. Né? Então, o chamado terrorismo fundamentalista já estava bem no radar, né, do governo Clinton. Mas não como ficaria no início do governo Bush Filho. Claro. Mas, para nós da América Latina, a mudança não é significativa, pelo contrário. A gente pode conversar depois, né, mas porque eu vou parar por aqui, só para indicar que as doutrinas para a América Latina, elas vão continuar fazendo uma associação que já vinha sendo ensaiada e praticada desde os anos 80, que é essa liberdade classificatória, essa falta de precisão conceitual para dizer quem é terrorista. Né? Os Estados Unidos manejam de uma forma muito flexível, como você sabe, a classificação de terrorista, e essa flexibilidade vai se projetar também para a classificação de quem seria narcoterrorista. E aí tem a ver com a gente na América Latina. Tá? Então, minha gente, volto aqui vou parar aqui o sharing para a gente voltar. Né? O que eu gostaria de ter partilhado com vocês em termos de doutrina
e de espaço, digamos, de reflexão, né, para a gente poder abrir agora para um debate. Quer dizer, lembrando, então, só para concluir, né, o padrão é um padrão que continua. Tá? Só para dar um exemplo, o Plano Colômbia, ele vai tendo várias reedições, né? Até agora, recentemente, até 2015, por aí, né? Já no contexto do processo de paz na Colômbia. Mas coisas parecidas acontecem, como a Iniciativa Mérida para o México, né? Que é assinada ainda no governo Bush, com o governo Calderón no México, e é implementada pelo governo Obama, né? O que quer dizer, o que mostra mais uma vez para a gente, né? A gente viu aí, então, eu mencionei para vocês presidentes republicanos e presidentes democratas, né? E que a variação é muito pequena quando a gente trata da perspectiva geopolítica para as Américas e do combate ao narcotráfico. A diferença entre governos republicanos e democratas é praticamente, não é uma variável importante, né? Quer dizer, há uma continuidade muito clara entre a ênfase na militarização e a ênfase em não pensar nenhum tipo de projeto alternativo à militarização, né? A questão do tráfico de drogas, então, concluindo, ela somente se agrava nessas 2 primeiras décadas do século, com o México, que já tinha um sério problema com seus grupos locais, atingindo um patamar nunca antes atingido, ouso dizer, nem na Colômbia, né? E, mesmo assim, a receita aplicada ao México é a mesma, né? Da aplicada à Colômbia. E vale dizer, para encerrar, que a esperança que havia em 2018, com a vitória do López Obrador, né? Um candidato de esquerda, que tinha como um de seus discursos a desmilitarização do combate ao narcotráfico, e o que efetivamente ele vem fazendo, com a criação de uma Guarda Nacional Antidrogas militarizada, composta por elementos das Forças Armadas também, e treinamento militar, gerou uma grande decepção em quem tinha expectativas de uma mudança, né, na ênfase de combater o narcotráfico no México, né? Então, espero que tenha ficado claro para vocês a transição que houve, né, uma certa substituição do discurso anticomunista pelo discurso antinarcotráfico e a securitização de um problema que atinge toda a nossa região a partir de uma moldura que é jurídica, que é política e que é militar e diplomática, que tem sido a mesma praticamente sem alterações desde os anos 80 até agora, segundo semestre de 2020, quando nós estamos aqui conversando. Tá bom? Obrigado, isso aqui era o que eu tinha para apresentar. Agora fico à disposição de vocês para perguntas, dúvidas que vocês tenham para o diálogo. Ótimo, essa é uma ótima lembrança que você fez do Thames sobre a crítica ao Geisel, a crítica a qualquer tipo de política que tenha cacuete de autonomia, né, por parte do Brasil, e essa aproximação com as forças militares brasileiras. No caso do narcotráfico, é muito interessante que o Brasil recebe também, há décadas, auxílio militar com a rubrica antidrogas. Mas isso nunca foi importante e nunca foi algo que tivesse assumido uma relevância no discurso militar brasileiro, até muito recentemente, né? Foi a partir da aplicação, ou melhor dizendo, da regulamentação do dispositivo da garantia da lei e da ordem, que é um dispositivo constitucional, né, feito, primeiro, numa lei complementar do final do governo Fernando Henrique,
e depois, numa lei complementar do final do governo Lula, né, que é a lei complementar 136, que é de 2010, que abriu espaço para que aquele que está... Porque o que está na Constituição é extremamente cifrado. Né? O artigo 147 diz assim, que as forças armadas podem ser convocadas, pode ser pela qualquer poderes constitucionais para proteger os poderes constitucionais. Aquilo ali assim, não explica nada. Né? Precisava de uma lei infraconstitucional para detalhar o que quer dizer aquilo. E o detalhamento vem para valer mesmo com a 136, né? Que é uma lei mais ampla e detalhada, e que abre espaço para essa ação doméstica interna das Forças Armadas em processos de segurança pública. Né? Isso tudo é uma outra palestra, que até a gente pode combinar um dia, eu dou para vocês, né? Que faz parte da minha preocupação de pesquisa também. É como se justifica, né? E quais são os debates em torno dessa presença militar como papel policial, né? De ocupação policial, né? Territorial doméstica, coisa que em outros países da América Latina já foi ultrapassada há muito tempo. Né? Já acontece no México há décadas, na Colômbia há décadas, na Bolívia há décadas, né? No Peru há décadas. Né? Então, na América Central, né? Então, quer dizer, em El Salvador, né? Na Guatemala, quer dizer, então, essa discussão sobre a presença militar doméstica a título de combater o crime, crime organizado, narcotráfico, etc., no Brasil é uma discussão dessa década agora. Né? Ouso dizer que havia uma resistência, né? Nas Forças Armadas brasileiras, porque implica no desvio de funções. Né? Quer dizer, as funções, existem, como vocês sabem, as funções precípuas e as subsidiárias, né? Das Forças Armadas, ou seja, as principais e as subsidiárias. E a principal não é combater o narcotráfico. Né? A principal não é combater grupos de criminalidade. Né? A principal deveria ser uma tarefa militar clássica de proteção da pátria, defesa da soberania, etc. Né? Então, ainda havia, né, apesar da história brasileira ter mostrado o contrário durante o regime autoritário, no pós-88 havia uma tentativa de recuperar, digamos assim, essa divisão entre, né, missões principais e missões subsidiárias. Hoje em dia a gente está num campo de mistura de novo dessas questões. Eu não acredito que seja definido ainda. Não, as pesquisas que eu tenho feito, inclusive entrevistas com oficiais militares, não há uma unanimidade com relação à presença, por exemplo, como houve da Força de Pacificação no Rio, ou a intervenção militar federal durante o governo Temer, né, em 2018, na segurança pública do Rio. Isso não é consensual. Tá? Mas existe esse debate dentro das Forças Armadas. Né? E a questão das drogas sintéticas, de fato, não dá para culpar a América Latina, até porque os opioides são produzidos e desviados da indústria farmacêutica americana, né? E eles são produto da indústria farmacêutica. Agora, é muito interessante que, apesar disso, né, não se desmobiliza o discurso da culpabilização, né, dos grupos latino-americanos. Né? E dentro dos Estados Unidos, se agrava a ideia de quem é que, então, comercializa esses opioides de origem legal, mas venda ilegal. Cai novamente sobre os grupos de origem latina. Né? Então, assim, é um modo também de continuar criminalizando minorias nos Estados Unidos, né? Mesmo não sendo de origem externa, exterior. Né? Mas isso muda muito, muda muito inclusive a logística e o mercado, né? E obviamente vai ter um impacto geopolítico. Né?
Só que os mexicanos, obviamente, os grupos mexicanos entraram na produção de drogas sintéticas já há mais de uma década e meia, porque viram oportunidade de negócio, né? A gente não pode esquecer que é um grande negócio e que esses grupos, eles são grupos empresariais, né? Então, eles têm uma lógica empresarial. Daniel, sobre a coisa do Plano Colômbia. Olha, a certificação é hard power, tá? Não é soft power, não. Porque ela entra, o hard power, você lembra que é tanto econômico quanto militar, né? Então, mesmo que não haja a entrada direta mais de militares americanos em solo, tem dinheiro, tem treinamento, né? E existe também o auxílio, né, logístico e tecnológico, né? Ou seja, a transferência de dados de satélite, né, de rastreamentos satelitais, rastreamento de chamadas telefônicas, de dados de transferência bancária, quer dizer, uma série de elementos que a inteligência americana tem e que faz parte desses pacotes de auxílio, entre aspas, né? Então, o Plano Colômbia é um exemplo muito bom de como há uma interconexão entre as elites locais e os planos locais e os interesses estadunidenses. Então, claro, existe um interesse estadunidense, né, em ter presença na Colômbia. Esse interesse aumenta, principalmente depois que o governo Correa termina, né, o contrato de uso de base militar no Equador. Então, aumenta a importância da utilização das bases na Colômbia, né? São cerca de... Bom, o governo Uribe, em 2010, um pouquinho antes de acabar o governo dele, ele fez uma renovação, né, de 10 bases, né, que são bases colombianas, que são como se tivessem sido arrendadas, né, para os Estados Unidos, né, usarem, né? Então, por ali pode passar qualquer tipo de equipamento militar americano, né? Então, sem dúvida, aquilo ali é muito importante, do ponto de vista geopolítico, né? Mas também os recursos do Plano Colômbia, originalmente, tinham uma amplitude maior, quer dizer, faziam parte, por exemplo, do chamado processo de paz na Colômbia. E o governo Uribe, aproveitando muito bem, muito espertamente, muito inteligentemente a retórica antiterrorista do governo Bush e a classificação das Farc e do ELN como grupos terroristas, né, usou esses recursos para combater principalmente as Farc, né? E foi bem sucedido. Foi tão bem sucedido que enfraqueceu tanto as Farc que o governo Santos, lembrem, hoje em dia eles são brigados, mas o Santos foi ministro da Defesa do Uribe, né? Então, ele foi o ministro que aplicou os recursos do Plano Colômbia para derrotar ou enfraquecer militarmente as Farc, e depois ele foi o presidente que assinou o Tratado de Cooperação e Paz com as Farc. Interessante isso, né? Primeiro ele foi o chefe militar do enfraquecimento, depois ele foi o Nobel da Paz, né? É muito interessante isso daí, né? De ministro da Defesa a presidente Nobel da Paz, né? Então, e aí ele rompe com o Uribe e tal, mas assim, isso tem muito mais a ver com a disputa das elites políticas tradicionais colombianas do que o objetivo, né, de acabar com as Farc. E agora a gente vive esse momento de refluxo horrível, né, que a Colômbia está passando, de violência tremenda, né, que tem a ver com, obviamente, né, o que já se esperava, que era a dificuldade em lidar com desmobilizados, né? Isso já tinha acontecido com o M19, uma guerrilha que foi desmobilizada no final dos anos 80, né, no início dos anos 90, e as principais lideranças do M19 foram assassinadas depois da desmobilização, porque o paramilitarismo não é desmobilizado, né? Apesar do Uribe ter feito uma campanha de ataque militar às guerrilhas e de perdão aos paramilitares, né? E quanto à vertente do impacto ecológico, ela é tremendo, né? O governo Santos parou com os processos de fumigação, como se chama, né? Que são financiados pelo Plano Colômbia ou pelos derivados do Plano Colômbia,
né, e que movimentam a indústria química e a indústria do agrotóxico americano, né, porque é o glifosato que é produzido nos Estados Unidos e que é aspergido sobre cultivos de folha de coca, né, mas o glifosato ele não cai só sobre as folhas de coca, ele cai sobre tudo que está embaixo dele, né? Então ele mata tanto as folhas de coca quanto outros cultivos, quanto pessoas e animais, né? Água, né? Águas subterrâneas contaminadas, né, com glifosato, um produto altamente pernicioso, né, venenoso. E aí o governo Santos terminou com as aspersões e voltou, né, para a chamada eliminação manual, né, que é levar tropas ou cooptar, digamos, a população local para fazer a destruição manual das folhas, né, das plantações. Mas agora o governo Duque, já desde que ele tomou posse, vem discutindo a volta do glifosato. E é muito possível que ele volte, né, porque mobiliza muitos interesses econômicos, né, porque existe a compra do próprio agrotóxico, né, dos instrumentos de aspersão, né, dos aviões, dos pilotos, do treinamento, né, as equipes, né, as empresas que são licitadas para fazer isso. Então, são interesses tanto da indústria americana quanto das elites colombianas, né? Então, por isso que é difícil de desfazer isso. E obviamente, sempre quem perde é camponês, índio, negro, mulher, né? O derrotado é sempre o mesmo, em qualquer lugar, né? E quem ganha é sempre uma associação entre elites locais e elites internacionais, né? Quer dizer, isso daí muda de endereço, mas não muda o perfil, né? Quer dizer, muda o idioma, mas não muda o perfil de quem é atingido, né, E a iniciativa Mérida, mesmo sendo no México e depois estendida à América Central, né, e até o Caribe, né, ela seguiu o mesmo tipo de processo, né, que é um processo de dinheiro para militarização, né? Então, não existe assim, não é processo de alternativas, né? E é muito interessante, aí eu passo para as outras perguntas, que mesmo com mudanças substanciais dentro dos Estados Unidos, né? Como, por exemplo, a legalização da maconha em 25 estados americanos, né? Quer dizer, e aí quando eu digo dessa legalização não só para uso medicinal, mas também para uso recreativo, que é uma legalização ilegal, na verdade, do ponto de vista federal, porque a lei federal americana não mudou, mas as leis estaduais foram mudando, com plebiscitos locais, e o governo federal, desde o governo Obama, decidiu não combater na corte, né? Decidiu não levar isso para a Suprema Corte. Então, na prática, está deixando rolar, né? Para maconha, só. Né? Para o resto, não. Né? Então, em termos de narcotráfico, não adianta muita coisa. Né? Uma questão interessante é que, e isso eu pude ver, acompanhar, né? Nos meus últimos anos, isso eu não falei, mas assim, nos últimos 10 anos, a minha pesquisa tem se centrado justamente nessa questão do emprego de militares no combate ao narcotráfico, e é uma pesquisa comparada em três países: México, Colômbia e Brasil. Né? Então, eu estou centrando essa dinâmica de análise em 3 países. Isso tem feito nessa última década, e muitas vezes esses países, né? Tanto que em 2018 eu passei, inclusive, um período como professor visitante na Universidade Nacional em Bogotá, e que me permitiu ver algumas dinâmicas lá, né, da Colômbia e na Colômbia. Você sabe que, tanto no México quanto na Colômbia, existe uma discussão sobre
mudanças legais, mudanças legislativas, que são bastante avançadas em comparação com outros países, né? O Brasil talvez seja um dos países mais atrasados do mundo no que se trata de política de drogas, né? Não vou dizer que é o mais, porque existe Filipinas, existe o Irã, etc., mas a gente, estou comparando com países desse tipo, tá? Brasil, né? Nigéria, né? Mas que tem penas de morte, por exemplo, né? Sim, explícitas, etc. O Brasil não chega nesse ponto, mas digamos, do quartil mais conservador, né? Por que então esses países outros, México, Colômbia, têm avançado em discussões sobre alternativas? Porque são países que há muitas décadas pagam o preço diretamente da guerra às drogas, né? E esse discurso tem sido muito eficiente para fazer com que as pessoas pensem em alternativas, né? Mesmo pessoas que não são favoráveis ao uso de drogas, né? Não quer dizer nada. Ser favorável a políticas alternativas não significa endossar o uso de drogas, né? Nenhuma droga, nem drogas hoje legais, nem drogas hoje ilegais. A ideia de uma regulamentação significa tirar algumas substâncias do campo da completa falta de regulação. Não existe campo mais perigoso do que o campo da proibição, porque a proibição coloca essas drogas, e quem faz, e quem vende, e quem consome, num campo do total descontrole. Tá? Então, o único tipo de controle que existe é o controle repressivo. Tá? Não existe nenhuma outra forma de se acompanhar esse mercado. E o controle repressivo, ele não é equânime, ele não é igual, ele não é isonômico, ele é seletivo, né? Isso é um dos pilares de uma análise criminal, né? De criminologia crítica desse processo. A lei é igual para todos, mas a aplicação da lei nunca é igual. Né? Então, todos nós, sem exceção, transgredimos a lei em algum momento. Nem que seja a lei de trânsito. Tá? Mas, se você for negro no Brasil, você tem mais chance de ser punido, preso ou morto do que se você for branco no Brasil. Né? Se você for branco de classe média alta ou classe alta, você tem menos chance ainda. Se você for branco e pobre, mesmo assim, você tem menos chance do que se você for negro e rico. Né? Ou seja, o corte racial é muito importante. Isso tem a ver com a pergunta já da Jéssica. Né? A guerra às drogas ela é essencialmente racista. Né? Desde as suas origens. Né? Você mencionou especificamente os hispânicos nos Estados Unidos, mas não é só com os hispânicos. Né? São os hispânicos, são os negros, né? São outras minorias. Né? Nos inícios da proibição, no final do século XIX, começo do século XX, né? Populações imigrantes, né? Italianos, irlandeses, os hispânicos, mexicanos, etc. Não é à toa que havia essas associações, né? Mexicano fuma maconha, irlandês é bêbado, né? Chinês fuma ópio. Né? Então, quer dizer, essas associações que racializam o uso de drogas, elas permanecem até hoje. Então, um branco de classe média fumar maconha nunca é considerado um perigo para a sociedade, né? Muito menos uma ameaça existencial securitizada. Agora, um negro fumando maconha é perigoso. Né? Um indígena fumando maconha, um camponês fumando maconha é perigoso. Né? Para uma parte da população mundial, não precisa ter alteração nenhuma, porque a legalização existe, assim, a liberação existe na prática, porque o cara, hoje em dia, de classe média alta, ele pede cocaína delivery na casa dele. Né? Então, para essa pessoa, não interessa. Agora, quem morre e quem mata, vejam só, a crueldade está aí. Quem morre e quem mata na luta contra o narcotráfico vem do mesmo lugar. Geralmente são o quê? Jovens, né, de origem humilde, no caso brasileiro, negros,
no caso mexicano, ou no caso do resto da América Latina, de povos originários, né, indígenas, ou, né, mestiços, né, de origem indígena. Então, o soldado, né, tem a mesma cor da pele do traficante, ou do suposto traficante, do usuário, né? Ou daquela pessoa que não tem nada a ver, mas está no fogo cruzado ali, e é morto por uma bala dita perdida. Não tem bala perdida, né? Toda bala tem um alvo ali, né? E essa é a crueldade, né? Porque branco de classe alta, dificilmente, às vezes, quando morre de bala perdida, vira notícia no jornal, né? Porque é raro. E traficante de classe alta, quando é preso, é tão raro que vira filme ou série do Netflix. Né? Porque é uma exceção. Mas não é exceção. Existe muito traficante de classe alta. Tá? Vocês acham que a mobilização de bilhões de dólares e a lavagem de dinheiro em paraísos fiscais é feita por pessoas semi-analfabetas que moram numa favela? Tá? Você acha que são pessoas que fazem lavagem de dinheiro nas Ilhas Caimã, no Panamá, né? Em Mônaco, San Marino, nas Ilhas Jersey, né? É feito por um camarada que mora na selva de Oaxaca, no sul do México? Não é, né? Tá certo? Só que é essa pessoa que é responsabilizada como se fosse o grande demônio do narcotráfico. Né? Então, a guerra às drogas ela é essencialmente racista e classista. E no caso brasileiro, e de muitos outros lugares também, tem um corte de gênero muito grande. Por exemplo, no Brasil, cerca de 70% das mulheres presas estão presas por conta de crimes relacionados à lei de drogas. 70%. Por quê? Porque elas são envolvidas diretamente na repressão ao narcotráfico. Ou por serem mulas, né, como se chama, transportadoras de drogas, por venderem drogas, por serem companheiras de traficantes presos, que às vezes assumem funções que eram dos seus companheiros, às vezes não, mas estão enredadas de alguma maneira, ou simplesmente porque estavam no lugar errado na hora errada, né? 70%. Enquanto para os homens está na casa dos 27% dos homens presos. Tá? Então, assim, é uma coisa importante, né? A população prisional brasileira, ela se alimenta basicamente dessa população aí. Né? E a prisional americana também. Né? Há uma sobre-representação de negros na prisão. Tá? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, os negros são cerca de 20% da população. E 45% da população prisional. Né? No Brasil, os números são 45 e 55. Ou seja, 45% da população, 55% das prisões. Né? Ou seja, proporcionalmente tem mais negro na prisão do que negro no país. Né? Então, assim, isso é muito importante, né, da gente ter em mente. E aí já passei para a prisão. E a Isabel pergunta do Centro-Oeste e Sudeste. Né? Aí a gente vê a expansão, né, de grupos que são do Sudeste para outras regiões do Brasil. Por quê? Porque nas últimas 2 décadas a gente viu algo acontecer no Brasil que não existia antes, que é o crescimento dos grupos passando do varejo para o atacado. Né? Então, o que significa isso? Da venda local, do consumo local, né? E do contato local com grupos internacionais, como é o caso originário dos grupos como Comando Vermelho, Terceiro Comando, que nem existe mais, agora é Terceiro Comando Puro. Tá, os grupos que surgiram nos anos 80, por exemplo. Ali, eles vendiam para o consumidor local, aqui da Grande Rio, e serviam de, digamos, de conexão, né, para as máfias internacionais, né? Italianos, né? Máfias africanas, né? do sudeste europeu. Né? Agora, os grupos eles têm mais projeção, tem projeção internacional, o Comando Vermelho ensaiou isso, o primeiro Comando da Capital levou isso para uma outra dimensão, né?
sempre a partir de uma coisa interessante, que é a base desses grupos é o sistema prisional. Então, eles crescem e se ramificam pelo sistema prisional. E tem reproduzido esse modelo fora. Então, por exemplo, já há dados que a gente consegue colher hoje que o sistema prisional do Paraguai já está sendo controlado pelo primeiro comando da capital. Né? E o Paraguai é um país importante para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas para o Brasil. Né? Então, controlar, né, também, não só o varejo, mas também controlar os fluxos do atacado, ou seja, né, o tráfico internacional, não só o tráfico doméstico. Né? E isso tem se espalhado pelo Brasil. O que a gente vê hoje no Brasil é uma disputa violenta entre essas grandes gangues, né, pelo controle de regiões chaves para essa geopolítica e geoeconomia do narcotráfico, né, que é o Nordeste do Brasil e o Norte do Brasil. A gente sabe que, geopoliticamente, a gente fala em arcos, né? Tem o arco sul, o arco central e o arco norte do Brasil, né? Hoje em dia, a disputa, que era muito já cruenta no arco sul e na parte sul do arco central, né? Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, agora está grande na parte do arco norte, porque há um reavivamento da entrada de cocaína, principalmente pela região norte do Brasil, via fronteira Colômbia-Amazonas, via Venezuela, Roraima, né? Porque são rotas alternativas. Né? Então, essa é uma questão importante. Alguém fez uma pergunta aí se a legalização é a solução. Né? Olha, é complicada essa pergunta. Por quê? O que a gente sabe é que a proibição não entregou aquilo que ela prometeu. Né? Ela prometia o fim do consumo e da produção de drogas proibidas. Isso não só não aconteceu, como aumentou. Né? Em 100 anos. São 100 anos de história. Tá falando dos anos 10 até agora, 2020. Então a situação piorou. Então a gente sabe que essa solução não é boa. Agora, qual solução aplicar? Certamente não há uma solução unitária. O problema da proibição é que ela é um modelo unitário. Né? Era um modelo padronizado, que supostamente serviria tanto para o México quanto para a Uganda. Né? Tanto para o Brasil quanto para o Suriname. Tanto para a Albânia, né, quanto para o Equador. Então, isso certamente não funciona. Algo que, por exemplo, os elaboradores da política de legalização da maconha no Uruguai não cansam de repetir. Falando assim, olha, o que a gente está testando no Uruguai não serve para nenhum lugar. Tá? O Uruguai é um país que tem 4 milhões de habitantes. Tá? 4 milhões de habitantes. Tudo bem? Antes da pandemia, qualquer Réveillon na Paulista tem mais gente do que o Uruguai inteiro. Tá? Réveillon em Copacabana tem mais gente do que o Uruguai inteiro. Então não dá para dizer que o que funciona no Uruguai, se é que vai funcionar, funciona no Brasil, ou funciona num país de populações enormes, né? E situações histórico-políticas sociais complexas. Né? Agora, uma coisa, sim, dá para dizer, com clareza, que o aprisionamento de pequenos traficantes poderia ser alterado sem grandes mudanças, sem mudança significativa na legislação, e ajudaria duas coisas. Primeiro, a não reforçar a criminalização da pobreza e a hiperestigmatização das classes já estigmatizadas. Tá? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, aqui no Rio, as prisões elas são divididas por facção. Né? Então, determinada penitenciária é só do Comando Vermelho, determinada penitenciária do Terceiro Comando Puro, determinada penitenciária é da Amigo dos Amigos. Né? As pessoas, então, são presas assim. Se um camarada é preso por tráfico de drogas, e como é que o policial diz para ele, onde você mora? Aí eu vou dar um exemplo, sei lá, eu sou da Gamboa. A Gamboa é uma favela controlada pelo Comando Vermelho.
Então ele vai ser levado para uma prisão do Comando Vermelho. Tá? Então, se ele era um cara de mínima importância naquele sistema, ele jamais vai agora deixar de ser uma pessoa para sempre, né, catalogada como um membro do Comando Vermelho. Tá? Funciona, e aí eu exagero um pouco para que fique bem claro, funciona de uma forma equivalente à marca na pele do escravo. Tá? O tataravô desse camarada foi escravo. Hoje, e recebia, igual um boi, né, a marca do seu proprietário. Hoje ele recebe a marca, seu Comando Vermelho. Né? Pode não estar na pele dele, às vezes até está, né? Mas pode não estar na pele. Mas aquilo vai estar na ficha dele e na vida dele para sempre. Então, a maioria das pessoas presas é presa por pequeno tráfico. Por quê? Porque a lei brasileira é uma lei extremamente cruel, porque é ambígua. Ela estabelece uma distinção entre traficante e usuário, mas não estabelece nenhum modelo para definir quem é quem. E diz que a autoridade policial é que decide. A autoridade policial vai sempre decidir o que decidiu. Né? O juiz vai sempre julgar do jeito que julgou. Ou seja, já sabem quem é que vai preso. Né? Então, nem isso existe. Em países como o México ou a Colômbia, só para voltar ao que tinha a Diana perguntado, né, existem mudanças legislativas que já introduzem elementos, por exemplo, que não resolvem a situação, mas diminuem a pressão. Né? Por quê? As pessoas têm que entender que é o seguinte, esses grupos, principalmente no Brasil, eles foram fundados, nascem e têm a base no sistema prisional. Então, o melhor jeito de combater o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho é esvaziar a prisão. É não prender mais, é fortalecer grupos do chamado crime organizado. Tá? Se as pessoas entenderem isso, é um grande passo. Mas é difícil, porque é contraintuitivo, porque as pessoas acreditam que tem que punir, que tem que prender, que tem que matar. Né? E cada vez mais, isso daí não é um privilégio do atual momento brasileiro. Né? Sempre foi assim. Então, como é que você explica para o camarada, entendeu? Que acha que está com medo, e é legítimo que esteja com medo? Você não pode nunca ironizar uma pessoa que diz que tem medo. Tem que levar a sério. Então, se a pessoa chega para mim e fala, eu tenho medo do narcotráfico, eu tenho medo de ser assassinado, eu tenho medo de bala perdida, etc., eu, Thiago, como pesquisador e como cidadão, levo a sério. Você não pode dizer, isso é bobagem, não existe. Não, tem que levar a sério. Mas a gente tem que fazer um trabalho que é esse, de esclarecer. Né? Tá? De esclarecer. E principalmente para quem é não convertido. Né? Porque não adianta eu ficar falando para os meus colegas que já estudam questão da política de drogas há 300 anos e já pensam como eu. Né? Aí, tudo bem, aí a gente está falando para quem já concorda. Né? Por isso que eu trabalho de falar com cidadãos que vivem em comunidade, né? Policiais, né? Membros das Forças Armadas, algumas forças políticas, etc. Né? É importante. Esse diálogo tem que ser aberto, né? Porque senão você já é claramente isolado, né? Pelo tema. Então, é isso aí, Daniel. Vitor, se a classificação da Venezuela como narcoterrorista, etc., pode né, favorecer uma intervenção, eu acho que sim. Compõe, né, um pacote de maldades atribuídas, né, aí ao regime venezuelano. Né? Então, o narcotráfico, ele nunca. A acusação de narcotráfico, a acusação de narcoterrorismo, etc.,
nunca opera sozinha, né? Ela opera combinada com outras ameaças, digamos assim, né? Com outros elementos. O governo Maduro, diga-se de passagem, né? O governo antes, né? Ainda enquanto era vivo, né? O Chávez, a política do governo Chávez contra o narcotráfico foi oficialmente de militarização, né? Combate militarizado. Na prática, o que aconteceu foi que, hoje em dia, os principais grupos narcotraficantes na Venezuela são militares. Né? Quer dizer, o mais conhecido, o mais famoso é o chamado Cartel de los Soles, Cartel dos Sóis, porque as estrelas do generalato nas forças bolivarianas são pequenos sóis, sozinho, né? Aqui no ombro. Então, é um cartel liderado pelo alto oficialato, né? Que foi uma das formas também de comprar, né, a fidelidade do alto oficialato militar. Então, a Venezuela é um caso extremamente complicado. Eu tive fazendo pesquisa de campo na fronteira colombo-venezuelana, mas do lado colombiano, né, porque o lado venezuelano era praticamente impossível de passar e extremamente perigoso. Né? Ali é uma série de grupos operando, de vários tipos, né? Paraestatais, não governamentais, não estatais, estatais, né? Vários tipos de força. Né? Então, esse discurso e o próprio fato, né, do Nicolás Maduro e de todo o seu entorno, a sua entourage, ter sido já acionada judicialmente nos Estados Unidos como narcotraficante, é claramente um indício de preparação, né, primeiro de um banimento, né, tá faltando a palavra, de um isolamento internacional, né? Quer dizer, a acusação de ser narcotraficante impede que esse regime seja visto como um regime sério, e isso atrapalha as gestões diplomáticas com outros países, né? Quer dizer, então, é uma marca deletéria, né? Quer dizer, um carimbo ruim, né? Verdadeiro ou não, né? Mas o que interessa, como eu disse, é que se acredite nisso, né? E, sem dúvida, né, existem esses movimentos, como você próprio mencionou, né? Não só o Pompeu, como as movimentações militares, né? Eu mencionei o indiciamento da família, de vários, de Maduro, de membros da família dele, né? De ministros do ministério dele, de oficiais do exército bolivariano, né? Então, assim, é um estigma, né? E esse estigma, sem dúvida, abre caminho, pavimenta o caminho para intervenções, porque ajuda esse governo de exortação a que seja derrubado. Sem dúvida, ajuda a imagem dele. Paulo, olha, tudo que você disse, a militarização da vida, etc., que continua, né? Era coisa. Continua porque, como eu disse muitas vezes, escrevi já nos textos mesmo, etc., a proibição de drogas é um fracasso extremamente, né? É um fracasso muito bem sucedido. Um século de fracasso bem sucedido. Né? Por que eu digo isso? Por que esse paradoxo existe? Porque cada vez que se identifica o fracasso da proibição em acabar com o comércio de drogas, algumas drogas, né? Vem a ação que é mental do mesmo, né? Ou seja, jogar mais gasolina na fogueira. Então, ao abaixo, ao invés de mudar a estratégia, né, joga mais gasolina na fogueira. Então, por que isso acontece?
que há muitos interesses, né, que a proibição termine. Do ponto de vista econômico, a gente poderia ir nos vários. Né? A guerra às drogas mobiliza bilhões de dólares, né, na indústria de produção de armas, de produção de... olha, é uma gama imensa, que vai desde radares, né, até passando por botas militares, né, até helicópteros, até empresas privadas de segurança que são contratadas para treinamento ou assessoramento. Né? Então, existem milhares de atores que lucram milhões de dólares por ano, né? Tanto nos Estados Unidos quanto nos países de maior incidência da guerra às drogas. Então, com tamanho interesse econômico, é muito difícil mudar a política. Depois, ainda do ponto de vista econômico, os grupos que ganham com a ilegalidade, que estão na margem do ilegal com o legal, também não têm interesse de que esse mercado seja regulamentado. Né? Por quê? Porque as margens de lucro são altíssimas para o traficante. Né? Para o grande traficante, eu estou dizendo. Não é para o camarada sem camisa de chinela havaiana que está aqui no morro do lado da minha casa. Tá? Não é esse cara que ganha muito. Ele ganha muito proporcionalmente. Né? Para a vida dele, aquilo ali faz uma grande diferença. Né? Ele vê a mãe dele trabalhando como doméstica desde de criança, e o que a mãe dele ganha, né, em um mês, ele ganha algumas horas. Tá? É miséria perto do que ganha o traficante que faz lavagem de dinheiro no Panamá. Mas para essa pessoa, nessa favela, é extremamente significante. Né? A gente não pode esquecer isso. Né? Então, há muitos interesses do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, né, doméstico aos países, existem muitos interesses também. Eu mencionei o Plano Colômbia, no caso do Uribe, com relação às Farc. Né? E o mais comum de todos, que é a justificativa para combater uma parte da sociedade, que é isso que vocês... Né, lembram? Quer dizer, você precisa de uma justificativa, e não precisa ir muito longe, né? Precisa de uma justificativa. Lembram do caso Amarildo? Onde está o Amarildo? Né? O Amarildo é aquele ajudante de pedreiro da Rocinha que sumiu há muitos anos e nunca apareceu o corpo dele. Quem sumiu com o Amarildo? Policiais da PM do Rio de Janeiro, estacionados naquele então momento na unidade de polícia pacificadora da Rocinha. Sumiram com o cara. Nunca apareceu o corpo. Então, logo no início, o caso Amarildo quase não vira caso, porque falou, não, é um traficante que sumiu e tal. E a maioria das pessoas, incluindo gente de esquerda, intelectuais, etc., já estava desistindo do Amarildo quando alguém levanta e fala assim, não, mas o Amarildo era assistente, ele era ajudante de pedreiro. Aí as pessoas falam, não pode assumir e tal, não sei o quê. Mas isso foi um ato falho incrível da maioria das pessoas. Por quê? Porque se ele fosse traficante, tudo bem. Está tudo bem sumir com um cara que é traficante. Né? Isso está introjetado no nosso modo de ver o mundo. Né? Tá certo? Então, não está tudo bem sumir com um cara que é traficante. Tá? Agora, enquanto as pessoas acham que está tudo bem sumir com um cara que é traficante, do mesmo jeito que está tudo bem sumir com um cara que é terrorista, né? Tudo bem? Tudo bem que existe Bangu 2, Bangu 3 e Guantánamo. São equivalentes. Tá? A maioria desses presos está lá, o cara está em prisão provisória. Tem gente em prisão provisória há 3 anos. Tá? Esperando ser o quê? Julgado e condenado. O cara tá esquecido lá. Tudo bem? Aquilo é um campo de concentração. Né? Tudo bem? Então, aí, eu acho que, então, para ser, existem possibilidades de minorar. Eu já falei um pouco da coisa, né, de atacar a entrada no sistema prisional, o ingresso no sistema prisional. Então, o ingresso de adultos, pequeno traficante, ou seja, né, alternativas à prisão ao pequeno traficante. Ao peixe pequeno. Né? Focar no peixe grande. Né? Não no peixe pequeno.
E nos adolescentes, que acontece a mesma coisa. Adolescente entra ou no sistema Casa, aí em São Paulo, ou no Degase, aqui no Rio, que são prisões para adolescentes. Né? Aquilo lá não é sistema socioeducativo em nenhum lugar. Né? Então, aquilo ali também, hoje em dia, já está organizado por facção, como a prisão de adultos. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca a prisão ou o isolamento social como a última das alternativas e só para situações muito graves. Mas aí existem centenas de estudos mostrando como que os juízes e juízas adotam a maioria dos casos de internação. Né? Então está cheio de meninos e meninas, adolescentes aí, que estão presos e são mais ou menos aí cooptáveis, né, para o crime organizado, ou tem que se cooptar para não morrer dentro daquela instituição, e que não precisavam estar lá dentro. Aliás, não era para estar lá dentro. Então, isso é o que eu chamo de interdição da prisão. Ou seja, assim, né, interditar a prisão dos crimes de pouca violência e dos pequenos traficantes. Isso já enfraqueceria, né? Focando nos adultos. E, para quem é de grupos montados, fazer processos semelhantes aos processos de DDR, né, de desmobilização, desarmamento e recorporação, que é isso que todo mundo acha lindo quando fala da ONU fazendo no Haiti, no Sudão, etc. Mas nunca ninguém pensa em fazer isso aqui no Brasil. O que você vai fazer? Você não vai pegar um camarada que abandonou uma escola podre na segunda série e virou chefe de boca de... aí em São Paulo é quebrada, né? Chefe da biqueira na quebrada, né? Onde vende droga, ou aqui da boca de fumo, no Rio, né? Não vai pegar um camarada que tem até o segundo ano do ensino superior, do ensino primário, e dizer para ele assim, então agora, meu querido, acabou, hein? Legalizou, bacana. O que esse cara vai fazer? Né? Então, você tem que ter uma DDR para esse camarada. Né? Então, você vai entregar o fuzil, vai sair do comando vermelho, vai ter que ter alguma coisa para você, cara. Vai ter que estudar, vai ter que ter apoio, vai ter que... Né? Isso eu acho que deveria acontecer. Agora, eu acho que não vai acontecer nada disso. Infelizmente. Não vai acontecer nem o fim das prisões para adolescentes e para pequenos traficantes, a desmobilização de traficantes mobilizados e nem a perseguição aos grandes traficantes, que são as grandes fortunas. E por que não vai acontecer? Porque não existe a chamada vontade política para que isso aconteça. Tá? Não existe vontade de quem está no comando e, o pior de tudo, não existe vontade naquilo que a teoria da securitização chama de audiência. Quem é a audiência? Nós. Né? Pergunta para sua avó o que ela acha. Pergunta para o seu tio. Né? Pergunta para o cara da padaria o que ele acha. Aí você vai saber o que é audiência no Brasil. Tá? A audiência no Brasil. Então, aparece um camarada na televisão dizendo tem que matar, tem que prender, tem que estripar o cara. Né? Ser político ou da Atena, não interessa. Essa pessoa só tem audiência porque tem gente, né, para assistir aquele programa. Só vota naquele cara porque pensa como aquele cara. Né? Ou acha que é, né, digno de ser votado. Tá? Então, aí, né, Laís, para terminar, eu vejo, assim, cientista político é pessimista mesmo por ofício, né? Dizem, né, os que querem ser bons cientistas políticos, né? Porque existem aqueles que querem ser mãe de Ná, os que querem acertar o que vai acontecer, né? Tá cheio de cientista político querendo ser mãe de Ná. Ou virar influencer, né? Que é ótimo, hoje em dia está todo mundo querendo virar influencer. Agora, eu procuro ser do outro tipo, né? Então, assim, a gente meio olha para o mundo e fica um pouco deprimido, né? Porque, na verdade, eu não vejo a capacidade de uma articulação regional que promova uma política alternativa. Tá? A política alternativa, em alguns casos, como no México e na Colômbia, só foi aceitável para a audiência local, ou seja, para as populações locais,
quando o nível de violência chegou a patamares inaceitáveis, né? É o caso da Colômbia, é o caso do México, né? No Brasil ainda não está assim. Não está assim. Ah, mas não tem violência inaceitável? Tem violência inaceitável, mas não para classe média alta. Não para classe alta. Né? Existe nas comunidades, nas periferias, nas favelas. Né? Ali existe uma violência insuportável, mas enquanto não for insuportável para quem é formador de opinião e para quem tem o comando econômico e político do país, é difícil que aconteça alguma coisa. A mobilização dessas pessoas nas favelas, né, ela, hoje em dia, é muito complicada. Os grupos e movimentos sociais, eles são atacados de todos os lados. Eles são atacados pelas forças estatais, eles são atacados ou cooptados, né, por grupos ilegais, eles são cooptados por organizações não governamentais que ganham dinheiro. Né? Eu tenho uma amiga que chama... Tem várias ONGs que são mascates da miséria. Né? Então, o cara vende miséria. Né? Então, para conseguir fundos internacionais, ele tem que lidar com uma população que nunca melhore. Se aquela população melhorar, ele perde emprego. Né? Então, não é todo mundo que faz isso assim, mas tem muita ONG que ajuda a alimentar a própria desgraça, que é o seu emprego. Né? Os grupos foram desmobilizados, inclusive, pela vitória eleitoral, né, nos anos do PT. Né? Então, são muitos elementos que desmobilizam os movimentos de base. Né? É difícil. Veja como é difícil, como morrem líderes sociais, né? Líderes comunitários. A América Latina é campeã mundial, né, em assassinato de líderes comunitários. Né? Eles são alvos de todo mundo. Né? É alvo de paramilitar, é alvo de traficante, é alvo do Estado, é alvo do Exército, é alvo da PM. Né? Então, é muito complicado, o que não quer dizer que a gente não continue trabalhando nisso e fazendo o nosso trabalho né, o meu trabalho de esclarecimento, de pensar, de intervir, né? Mas a gente não pode ser ingênuo. Né? Eu acho que assim, o papel do Brasil na América Latina sempre seria grande. Né? Mas não espere grande coisa. Né? A fase que o Brasil está é uma fase de retrocesso imenso. Né? Para todas as questões. Narcotráfico e drogas, etc., seria, né, o item lá 235 da lista, né, para cooperação. Alguma coisa foi ensaiada na época da Unasul, né, que não era proibicionista. Mas a Unasul já era, né? Então não existe mais isso também. Tá? Então, assim, eu não quero terminar minha fala, parece que eu estou terminando a fala com uma nota triste, né? Assim, mas só para não ficar um tom pessimista, assim, eu acho que o campo da política é um campo de choque entre forças diferentes. Então é aí que a gente tem que agir. E a gente tem que agir taticamente. Tá? Então, eu não acho que hoje em dia seja tático nenhum discurso extremamente, entre aspas, progressista no Brasil. Não há ambiente para isso. Você bloqueia o discurso. Vocês logo já te classificam como gaysista, maconhista, globalista, etc., e você já era. Né? Então, você tem que mostrar alguns elementos pontuais. Como esse, por exemplo. Tráfico de drogas, se é para mobilizar as Forças Armadas, então que elas ajudem no terreno em que elas são propícias para atuar. Né? As fronteiras nacionais, por exemplo. E não em favela no Rio de Janeiro. Né? Então, esse tipo de coisa é possível dialogar. Né? Mas é preciso conhecer o tema, porque é um tema sobre o qual todo mundo tem opinião, mas muito pouca gente sabe do que está falando. Prazer estar com vocês hoje aqui.
Obrigado pela manhã maravilhosa que você proporcionou para todo mundo que estava assistindo. Assunto muito importante nesse momento. Você esclareceu muitas questões e a audiência alta até agora é prova de que foi muito bacana estar com você essa manhã. Muito obrigado, Tiago. Agradeço. Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho. André, um grande abraço. Daniel, abraço Obrigado, a professora. Thiago. Agradeço aí em nome do laboratório aí, de todos os membros.